Eu diria que o Flamengo sai na frente com vitória acachapante, como diria Denilson Show no seu podcast, acachapante. E o último jogo, Flamengo e São Paulo no Maracanã. São Paulo jogou muito melhor, empatou com um pênalti bem mais ou menos no final do jogo pro Flamengo. Pra mim, o São Paulo empata e decide em casa, depois eu tô confiante. Vem pro pai. Vai, David. Vem pro pai. Aqui, ó. O que é isso? 1-1. Hã? 1-1. Era o número que eu usava, o número 11. Ah, 11. 1-1 esse jogo aí. 1-1 esse jogo aí. Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da decisão lá no Maraca. 1-1. Esquece. Tô confiante. E Capelanes. aqui a gente ganha. Fala, nação, bora para mais um vídeo aqui do canal. Separei aqui para vocês mais um corte do canal Jogo Aberto, Renata Fã, Denilson Show e os demais comentaristas falando sobre esse primeiro jogo da final Flamengo e São Paulo. Nesse vídeo terá os palpites para esse jogo, então já vai aproveitando o espaço aqui abaixo dos comentários, também deixa o seu palpite. Vamos ver quem vai acertar o placar desse jogo. Também quero saber a sua opinião, quem deve ser titular no ataque do Flamengo, Pedro e Gabigol, ou só Pedro ou só Gabigol. Também deixa aqui a sua opinião abaixo dos comentários. A sua opinião sempre é muito importante aqui para o canal, então não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? Denilson Show tá muito confiante no São Paulo campeão em cima do Flamengo, já deu várias declarações aí que o São Paulo é favorito, sem contar toda a imprensa paulista tá contando aí nessa vitória do São Paulo. Aí fica a pergunta, quem é favorito e quem será campeão dessa Copa do Brasil? Mas então, sem muita enrolação, bora aproveite. Ó, pode aproveitar a passada, dar uma ligadinha pro Dorival Júnior, bater um papo, saber da vida, como estão as coisas, né, Dedê? Porque é o seguinte, no YouTube vamos relembrar as campanhas de Flamengo e São Paulo até essa final da Copa do Brasil. Parece que já faz tanto tempo, muitas partidas aconteceram e a gente vai refrescar a memória, mas é no YouTube, na volta. Copa do Brasil, Série A. Meu Ai, já esqueceu o jogo do Beira-Rio? Já foi, fia. Falei, foi um amistoso para nós, não valia nada pra nós ali. Tá bom. Nos próximos 2 domingos, Flamengo e São Paulo vão decidir a Copa do Brasil. O título inédito na história tricolor sobra ao rubro-negro, 4 na galeria com a possibilidade do bi. A trajetória do Mengão nesta edição começou com um grande tropeço na terceira fase diante do Maringá. Só que a derrota de 2-0 sob o comando do interino Mário Jorge, com a chegada de Jorge Sampaoli, foi revertida no Maracanã. Goleada histórica, 8-2 em noite do artilheiro Pedro, 4 bolas nas redes. Nas oitavas, Fla-Flu, o tricolor de Fernando Diniz, com 1 a menos após a expulsão de Felipe Melo, segurou 0-0 no primeiro duelo do Maracanã. Porém, no segundo não teve jeito, 2-0 com as marcas de Arrascaeta e Gabigol. Nas quartas de final, o Atlético Paranaense da decisão da última Libertadores e o Furacão de novo se deu mal. No Maracanã, Canóbio visitou as redes antes da marcação do pênalti de Madson em Arrascaeta, convertido por Pedro, 5º gol dele na competição. Pelo alto, Bruno Henrique assinou a virada 2-1. O empate então era suficiente em Curitiba, mas os cariocas foram além. Eric Contra marcou o chamado gol biscoito por conta da comemoração dirigida à torcida adversária. E Gabigol, mais tarde, fez questão de entrar de vez na festa, 2-0. E o grupo de Sampaoli ainda saiu de campo revoltado com o VAR por uma linha traçada no que seria o segundo gol do camisa 10 e o terceiro do Flamengo no jogo. Tranquila também foi a classificação na semi, nenhuma resistência do Grêmio, nem em Porto Alegre. Destaque novamente para Gabi. Deixou dele e na sequência, no toque de mão de Bruno Alves, ainda desperdiçou um pênalti. Na etapa final, após a expulsão de Kahneman, Thiago Maia pediu a conta 2-0. E na volta do Maraca, apesar da crise no ambiente pós-queda na Libertadores, mera formalidade. 1-0 com a rasca de pênalti, Flamengo finalista da Copa do Brasil pela 9ª vez na história. Já a caminhada do São Paulo rumo à sua segunda decisão teve início com a conhecida desconfiança da torcida em relação à competição. Acirrada logo na estreia, sem gols diante do Ituano no Morumbi. Só após a troca de Rogério Ceni por Dorival, Wellington Rato classificou o time fora de casa 1-0. Nas
Nas oitavas, o Sport, primeiro jogo no Recife, e o São Paulo, com 1 a mais após a expulsão de Fabinho, construiu 2-0, gols de Luciano e Marcos Paulo. Os mais otimistas deram o confronto como definido um equívoco em pleno Morumbi após o golaço de Michel Araújo, Alisson Cassiano e Sabino em 2 oportunidades emplacaram os 3-1. Decisão nos pênaltis e só então, com o brilho de Rafael, o alívio 5-3 na última batida da série. Pelas quartas, choque rei, favoritismo palmeirense, primeira partida no Morumbi, marcada pela reclamação de pênalti pelo Alviverde e pelo chutaço de Rafinha, placar magro mais positivo. No Allianz, o cruzamento de Piquerez surpreendeu o goleiro São Paulino e a decisão só não ficou mais tensa porque Caio Paulista igualou na virada de campo. São Paulo dominou, Caio bateu! Caleri chegou a ter um gol anulado por Anderson Daronco por falta de Diego Costa em Zé Rafael e apesar do VAR recomendar o contrário. E no fechar das cortinas, aproveitando o desespero do outro lado, David garantiu a vitória e o avanço do São Paulo 2-1. Acabou! Como se não bastasse um arquirrival, na semi, o outro, o Corinthians, que após a lesão de Caleri, abriu a conta com Renato Augusto. A resposta tricolor imediata, Luciano, lei do ex, comemoração provocativa na bandeirinha junto à Fiel. E quando 1-1 parecia definido, Renato Augusto voltou a atrapalhar 2-1 em Itaquera. A derrota, claro, mexeu com os ânimos. Rames e Lucas contratados, torcida esperançosa, 62 mil pessoas no Morumbi para a virada, construída com Wellington Rato e sobretudo Lucas Moura. 2-0 já no primeiro tempo, segundo gol polêmico com a imagem divulgada pelo próprio tricolor mostrando o toque de mão. Choradeira à parte, São Paulo na decisão, expectativa agora pela inédita conquista da Copa do Brasil. Agora eu quero as considerações de vocês sobre a primeira final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. E eu vou ser o primeiro, Rony. Eu? Ó, vou falar uma coisa. Não fica aliviado de mudar o foco? Não, fica até tranquilo, até para poder analisar com clareza, né, com embasamento, com estudos feitos também, né, em termos de que tem em mãos as duas equipes e a situação que vive o São Paulo e a situação que vive o Dorival Júnior também, né? Uma situação complicadíssima para os dois treinadores, onde o empate decreta, sabe o quê, Renata? O quê? A falência das duas equipes e esse campeonato da Copa do Brasil que não vale nada. Isso, Né? O Corinthians não está, não vale nada. Ah, mas você não ganhou em E quando 95, não esteve vale o pra Corinthians- caramba, agora não vale nada. Mas quando você ganhou, valia, agora não vale nada. Ô, Renata, você falou Ronaldo, né? Só para ter uma... Tá, muito obrigado. Eu diria que o Flamengo sai na frente com vitória acachapante, como diria Denilson Show no seu podcast, acachapante, e depois aqui 0-0. Então, o Flamengo leva. Pensa o seguinte um pouquinho aí, Sgarbi. O São Paulo, para chegar à decisão, teve que passar pelos dois principais adversários da vida. Não é pelo Palmeiras e pelo Corinthians. Já o Flamengo passou pelo Fluminense, um dos principais rivais da vida também, e pelo Grêmio. Assim, pá. E agora, chegando com problemas de lado a lado, resultados ruins, qual é o seu prognóstico? Para o São Paulo não poderia ter forma melhor de ganhar uma Copa do Brasil. Olha o título soberbinha. inédito. Olha o soberbinha de deixa, eu novo. tô falando. Passando por Palmeiras e por Corinthians. Isso é um fato, é óbvio. Não poderia ter. Primeiro título de Copa do Brasil se acontecesse dessa maneira. Atropelando o Corinthians no Morumbi é incrível. Só que... Tem que o São perguntar Paulo- se vai conseguir Não, fazer gol com a mão. O empate, o São Paulo tem um ponto muito importante, que é decidir em casa. O empate no Maracanã, o São Paulo que não vem desempenhando bem fora de casa, apesar de ter vencido Sport, Palmeiras pela Copa do Brasil fora de casa. Então você já está decretando que não ganha no Maracanã? É difícil ganhar no Maracanã. O último jogo, vou lembrar vocês, o último jogo Flamengo e São Paulo no Maracanã, São Paulo jogou muito melhor, empatou com um pênalti bem mais ou menos no final do jogo pro Flamengo. Pra mim, o São Paulo empata e decide em casa, depois eu tô confiante. Vem pro pai. Vai, David. Vem pro pai. Aqui, ó. O que é isso? 1-1. Hã? 1-1. Era o número que eu usava, o número 11. Ah, 11.
1 a 1 esse jogo aí. 1 a 1 esse jogo aí. Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da decisão lá no Maraca, 1 a 1. Esquece. Confiante. E Capelanes. aqui a gente ganha. Ó, o Flamengo é uma incógnita. Todo mundo concorda. É o quê, porque bebê? É uma incógnita, né? Não dá pra saber como o Flamengo vai entrar, porque a diretoria perdeu o time de ter mandado o São Paulo embora, já era pra ter vazado faz tempo, a boleirada também tá Você meio falou esquisita. Pardioli? Quem? Pardioli, você falou? Que é uma Sampaoli. mistura de professor Pardal com... Era pra ele já ter vazado, ó, a mocota do Flamengo. A grande verdade é essa aí. Agora, o que eu acredito? O que eu acredito? Na força do Morumbi para o jogo de volta. Estamos tratando do jogo primeiro no Maracanã. Perfeito? Sim, vamos ficar Vamos mais focar no nessa Maracanã. partida. Na força então eu do vou milagre. parafrasear Denilson Show. E eu quero ser cobrado em todas as plataformas digitais e semana que vem aqui neste programa. Não há a menor chance do Flamengo não sair com uma vitória. O Flamengo sairá... E mas se for 3-0? Em Jubitrica? Ô, O Flamengo, soberbinha, o 3-0. Flamengo vencerá. Como é que faz? Anote o que eu tô falando. Aí esquece. O Flamengo vencerá o primeiro jogo no Maracanã. 3-0. 3-0, 2-0, 3-0. Não sei. Mas Já que era. vai ganhar e ponto. E aí tem que ver se não vai dar tremedeira, dor de barriga no Morumbi pra tentar reverter contra o Flamengo. Só isso. Vai vender o Se ingresso, Flamengo- soberbia? não, se o Flamengo vencer 3-0, acabou a... Vai ganhar, bom. o Palmeiras não vai vencer 3-0. 3-0 acabou. Ô, gente, é o jogo. acabou. Não, tudo bem que tem a volta aqui no Morumbi, mas esse é o jogo da vida até então para as duas equipes. Claro. Ambas estão zeradas em títulos no ano. Pra mim é mais que o São Paulo. Nada. O Flamengo teve muito mais chances que o São Paulo, mas o São Paulo não tem a Copa do Brasil. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, Tá agarrado porém com nisso. o técnico do São Paulo. Então, assim, é um jogo Mas que eu o imagino Flamengo que a teve muito cheirinho, entrega, Rê. Tem que se a agarrar nisso daí. concentração. Gente, É nisso tem que eu me tudo. apego, Rê. É isso que você falou, perfeito. É nisso que eu me apego, nesse discurso da Renata. Eu acho que os jogadores do Flamengo... porque o São Paulo, Terminando a a gente sabe, semana bem, jogador- hein? Terminando a semana bem. Jogadores do Flamengo... Boa semana, Jogadores do Flamengo vão entrar no vestiário. Ó, a ideia foi igual Rapidinho, olha só, perde. palpites agora. Então vou começar para acelerar o processo. Ligeiro. Flamengo 2, São Paulo 1. Valeu, Leirão. Capela, O Obrigado. Flamengo vencerá o primeiro jogo, certeza. Flamengo 2, São Paulo 0. Sgarbi, 2-2. Dedê, 1 a 1. Rona. E só lembrar aqui, é Flamengo, não é Vasco. 3-0 pro Flamengo. Mengo! É a hora. Pedrão, 2 seu. E o do Gabigol foi expulso, mas foi no Brasileiro. Não, o Gabigol estará à disposição. 3-0. Não, Bruno Henrique, não. Não, o Bruno Henrique vai fazer, mas não vai valer. Ótimo final de semana, né? Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Vimos aí os palpites do jogo aberto Flamengo e São Paulo. Deixe o seu palpite aqui abaixo nos comentários. Quero ver quem vai acertar o placar desse jogo. Meu palpite é 2-0 Flamengo. Flamengo tem que jogar para vencer, porque levar um empate ou até mesmo uma derrota para o jogo de volta vai ser muito difícil, ainda mais a crise que o Flamengo está enfrentando. Então, além do seu palpite, eu também quero saber quem você escalaria para ser titular nessa grande final. Pedro deve ser titular ou Gabigol, ou os dois devem jogar junto nessa final. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Se você tem um time ideal para essa final, também deixa aqui abaixo nos comentários. Eu estarei postando aqui mais vídeos sobre essa final. Então, se você quiser continuar acompanhando aqui o conteúdo do canal, se inscreva-se aqui abaixo. Ative o sininho de notificações para receber o conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Também estarei postando logo mais um vídeo sobre o Neto falando aí do Flamengo. Teve o Neto até rezando, pedindo para o São Paulo ser campeão. Tá feio a coisa. Os paulistas estão implorando, estão se juntando. Palmeirense, corintiano, santistas, tudo para o São Paulo ser campeão em cima do Flamengo. Mas então o vídeo hoje foi isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!